Bora! Agora rápido, Sebo nas Canelas. Eu sou do tempo do Sebo nas Canelas. Observatório Social Unidos contra a Corrupção. Estou recebendo o Jean Sandro Pedroso, presidente do Observatório. Mais uma vez aqui. Obrigado, querido, pela sua presença. Sempre é um prazer. Obrigado, Chico. Acabei comentando que esse projeto Unidos contra a Corrupção era nas escolas, mas não é bem assim, né? Me explica, o que é esse projeto Unidos contra a Corrupção? Se o pessoal lembrar, houve aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção. Exato. Né? E esse projeto ele foi para o Congresso, e lá no Congresso foi totalmente desconfigurado. Eles deram um jeito, né? Deram aquele jeito deles. Né? Então, o que aconteceu? A Transparência Internacional pegou esse projeto, junto com a FGV, eles submeteram aquelas 10 medidas e ampliaram o debate contra a corrupção. Então, virou um pacote de 70 medidas agora contra a corrupção. É o maior pacote anticorrupção do mundo. Certo. Né? A Transparência Internacional é uma entidade que atua no mundo todo contra a corrupção. Então, ela tem dados bem interessantes a respeito disso. E aí foi compilado para o Brasil essas 70 medidas. Então, esse movimento, a gente chama de movimento, né, Unidos contra a Corrupção, é para a gente conseguir trazer para o eleitor, né, uma forma dele ver de forma diferente os políticos. Né? Então, como é que vai funcionar? São 70 medidas que foram passadas por diversas entidades, instituições, foram discutidas, e elas viraram ideias de projeto. Elas não são projetos, são ideias. Como o Congresso ele, né, desconfigurou aquelas 10 medidas, o que nós entendemos? Que nós precisamos mudar o Congresso, porque o Congresso atual ele acaba sempre fazendo com que as medidas sejam boas para eles. Tem uma tendência que não é o que nós queremos. Isso. Aí o que acontece? Nós estamos cobrando nesse movimento o seguinte dos candidatos, que eles conheçam essas 70 medidas. Por exemplo, o que são as 70 medidas? São bem interessantes. Né? Por exemplo, foro privilegiado, diminuir de 55 mil para 16 pessoas. Certo. Isso é algo bastante importante. A escolha do ministro do Supremo e do Tribunal de Contas. Hoje é totalmente política. Por indicação. Nós queremos que seja técnica. Então, dentro desse projeto, por exemplo, a parte de Caixa 2, que não é considerado crime, né, quando é a parte privada. Então, dentro desses 70 projetos, tem coisas muito interessantes para realmente a gente conseguir mudar essa parte de corrupção aqui do Brasil. E, para ele participar da campanha, o nosso foco como movimento é deputados federais e senadores. Porque nós entendemos que, no final, é eles que estão mandando no Brasil. Certo. São leis que regem o Brasil. Exatamente. Não as leis estaduais, que são os nossos deputados estaduais, mas sim quem está lá em Brasília, que acaba refletindo o Brasil inteiro. Por isso que hoje, por exemplo, o pessoal discute muito a respeito do candidato a presidente. Né? Tão importante como o nosso candidato a presidente é os nossos candidatos a deputados federais e senadores. Sendo que 93% deles querem tentar a reeleição. Né? Aí, muito bem. Existe o movimento, existem essas ideias. Como é que nós vamos poder colocar pessoas, políticos, comprometidos com esse projeto? O que nós estamos fazendo? Nós estamos divulgando para eles essas 70 ideias, para eles analisarem. Já foi enviado para todos os candidatos? Para todos os candidatos. Todos. Não só a reeleição, mas pela primeira vez, novos, enfim, etc. Todos eles vão receber esse pacote. Eles já receberam. Já receberam. Já estão com eles. Eles podem não gostar, podem gostar de um item ou outro, mas a ideia principal o que é? A partir de sábado, né? Esse sábado agora. Vai ser aberto o nosso site lá da unidoscontracorrupção.org.br, onde vai estar a foto dos candidatos que se comprometeram com esse projeto. Daí o pessoal pergunta, mas tudo bem, é só se comprometer? A gente se compromete e lá no final a gente vota. Troca de ideia. Não é bem assim. Para ele poder se comprometer, ele vai ter que, primeiro, ter o passado limpo, que a gente chama. Então, o passado é o ficha limpa. E se ele já é eleito, ele está tentando a reeleição, o crivo é maior. Vai ser analisado se ele tem processos, quais são os processos que ele responde. O segundo é um compromisso com a democracia, onde ele vai ter que assinar um termo a respeito disso, que ele se compromete em tentar apoiar essas medidas. E o último, né, é apoiar as 70 medidas. É esse compromisso de apoiar as 70 medidas. Eles não são projetos de lei prontos, eles estão ali com ideias para que eles cheguem no Congresso e eles discutam isso realmente. Certo. Então não é aquela assim, tem que ser desse jeito, não. É para ter sugestões para eles aplicarem. O que nos chama atenção muito hoje, que quando a gente começou a falar do movimento, a gente começou a sentir, Chico, que as pessoas não querem votar.
Uma boa parcela do povo brasileiro não quer votar. Já se notou em algumas eleições, foi Tocantins? Não. Tocantins. Tocantins, que teve um número terrível de abstenções ou votos nulos e etc. e tal. Lá, né, o índice chegou a mais de 50%. Mais de 50%. Mais de 50%. Quer dizer, 50% das pessoas deixaram as outras 50% decidirem. Né? E, no final, ficaram candidatos que, segundo o que a gente analisou, são os mesmos de sempre. Né? O que vai acontecer? Se nós não formos votar, nós vamos ter a mesma situação que nós temos hoje. Então, a gente, dentro do Unidos, a gente está também divulgando essa parte, que nós precisamos ir votar. A segunda missão é que as pessoas dizem assim, mas não tem nenhum candidato que me representa. São sempre os mesmos. Na verdade, a gente está tendo uma mudança. Nós estamos tendo mudança, estão vindo candidatos bons, com bons nomes, gente que está tentando fazer uma coisa diferente, mas se eles não tiverem no número significativo dentro do Congresso, eles conseguem fazer muito pouco. Exato. Né? Então, dentro do Unidos, o que a gente quer? Nós estamos também divulgando o site políticos.com.br ou .org.br, que lá dentro você pode olhar o candidato atual para ver o que ele fez, onde ele votou, quais são os projetos que ele apresentou. O que está já no poder, que já tem um que cargo. já estão lá, exatamente. Porque se ele já está no poder e ele quer se reeleger, você tem que olhar o que ele já fez. Não só aquilo que ele manda bonitinho como correspondência da gente, né? Isso. Não Não só aquele, eu mandei 500 mil para o hospital. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa trocar, mudar isso. Né? Então, esse é uma das coisas que a gente está trabalhando. E a terceira, acho que a parte principal que a gente precisa, tem um aplicativo, detector de ficha limpa, né? Que você pode pegar a foto daquele político, ver se ele é ficha limpa ou não. Ou quais processos ele está respondendo. Quais processos que ele responde. Então, assim você já consegue eliminar candidatos. Você tem ferramentas hoje, mastigando o negócio, para quem acessa via internet, etc. e tal, você tem ferramentas de saber quem é esse candidato, o que ele fez, o que ele faz, e ao que ele responde ou não responde na justiça. Ou se é ficha suja, bem, peraí, deixa eu ver um negócio. Paulinho, a ficha suja não pode ser candidato, né? Não. Tá certo. Então tá, olha gente, mas se ele é ficha suja, ele não pode ser candidato. Tá entendendo, né? Então já está fora, está descartado. Mas pelo menos nesse site você consegue ver quem é e se pelo menos está respondendo, ainda não transitado e julgado em segunda instância, não é isso? Se ele está respondendo a quais processos e o que são esses processos. Então você consegue ter hoje, através da internet, essa radiografia desse povo todo. Né? Perfeito, é isso. É isso que o eleitor precisa entender, que existem ferramentas para a gente analisar esses candidatos. E a gente precisa analisar, ver se você concorda com as ideias, com as propostas deles. Eu vejo hoje muita discussão em cima de um ou outro candidato, mas cadê as propostas realmente efetivas? Negou, peraí, deixa eu falar um negócio. Gente, eu comentei isso hoje de manhã na rádio, Paulinho, Jean. Eu estou extremamente preocupado porque o Brasil está dando foco a situações que não é que não tenham importância, tem importância, mas está esquecendo de apresentar à população brasileira quais são os projetos dos caras, principalmente para presidente da República. O que eu tenho visto são debates e entrevistas com os nossos companheiros, colegas de trabalho, jornalistas, que estão esquecendo a função deles, que é de, o que você vai fazer? Mas com coisas que realmente são urgentes. Reforma previdenciária, reforma política, reforma tributária, o que vai fazer com a saúde, com a segurança desse país, e estão se apegando a coisas que já aconteceram ou que não é que não tenham importância, tem, mas que nós temos outras coisas urgentes a serem feitas. Eu estou vendo muito na televisão debates e entrevistas em que virou um palco de guerra, de porrada, tiro, bomba e beijinho no ombro entre jornalistas e candidatos. E não é isso que eu quero. Eu, como eleitor, eu quero saber, meu querido, pergunta para ele o que ele vai fazer na economia. Aprofunda a discussão na economia, aprofunda a discussão na reforma previdenciária, aprofunda a discussão na reforma política, tributária que esse Brasil precisa, na segurança. Então, eu estou preocupado, cara, porque faltam 2 meses? Menos de 40 dias. Menos de 40 dias, eu não sei. Você sabe? Não. Né? A gente tem que fazer a tarefa de casa e ir atrás para saber, né? Exatamente. Mas a informação não está vindo. Não. É uma tristeza. E a gente pode até falar um pouco do debate, né, Chico? O debate onde você tem lá 2, 3 horas, vários candidatos, ele tem 2 minutos para falar de um tema
que, na verdade, um debate deveria ser só sobre um tema. Só né? o tema. Saúde, educação e assim por Mas diante. vamos discutir a questão técnica. Vamos falar o que você vai fazer. Ah, você tem um ministro, não leva o teu ministro, ele fala dizer o que você vai fazer. Isso. Ah, eu não vou fazer, mas o meu ministro vai. Tá bom, ministro, o que você vai fazer? Ah, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Mas a gente não sabe. A gente não está sabendo de nada. E uma das coisas que a gente fala bastante é, por exemplo, poucos candidatos falam de reduzir realmente o Estado, no sentido assim, que ele seja mais eficiente. Os políticos falarem como é que eu vou reduzir os gastos que eu tenho, a mordomia que ele tem. Poucos falam sobre isso, e são coisas que nós precisamos cobrar. Às vezes eu penso que estão desvirtuando a atenção do povo brasileiro para não prestar atenção no que realmente é importante. Então, lá, para indo outros assuntos que também têm sua importância, mas que também não são tão fundamentais para esse instante do Brasil, esse momento no Brasil. Esse debate é muito importante, por isso, assim, o que é esse Unidos, né, contra a corrupção? O maior pacote anticorrupção do mundo. Mas a gente está tendo que falar de precisamos votar, precisamos ir às urnas, precisamos escolher nossos candidatos. Precisamos conhecer quem são. Conhecer as suas propostas. Fazer a nossa parte. Exatamente. Então, por isso que nós fomos em escolas, né? Escolas onde essa garotada nova está indo votar. E muitos eles estão extremamente desacreditados da política. Não sei se você viu, mas tem uma pesquisa que circulou, 63% dos jovens, se tivessem chance, eles saíam do país. Exato. Vamos embora, fechar, o último que sair, fecha a porta. Fecha a porta. Por quê? Porque estão muito desacreditados em relação ao Brasil. Né? É uma tristeza. A nossa parte política, a nossa parte pública, ela precisa entregar muito mais. Essas são imagens do projeto, é isso? Isso. Ali nós somos, por exemplo, na Associação de Tuporanga, porque nós temos menos de 40 dias, então o observatório não tem braço para ir em todos os lugares. Ele precisa pegar as outras entidades e replicar para elas fazerem a mesma coisa. Então ali nós estamos no colégio em Rio do Oeste, falando para essa garotada como é que eles podem votar melhor e conhecer esse projeto e apoiar. É uma forma que a gente está usando aí de divulgar. Esse movimento é nacional, Chico, né? Ele é coordenado pela Transparência Internacional, o Observatório Social do Brasil é signatário desse movimento, e assim como muitas outras entidades. E a ideia principal é essa mesmo, é a gente mudar a lógica do sistema. O que é? Colocar candidatos comprometidos em aprovar um projeto anticorrupção como esse. Né? Real. Verdadeiro. Repete os endereços para quem quiser passar a dar uma olhadinha na internet. Então nós temos nosso site unidoscontraacorrupção.org.br. Temos nosso Face também, Unidos contra a Corrupção. Lá tem vários materiais, tem camisetas, tem várias coisas que você pode imprimir e começar a divulgar. Tem perfil no Facebook, né? Foi feito um aplicativo com várias missões para você fazer. Porque o nosso problema, como nós temos pouco tempo, é fazer essa missão chegar ao número maior de pessoas, né? Para que elas entendam que nós podemos fazer diferença. Chico, uma das coisas que nós temos percebido, só para as pessoas entenderem, eu sei que esse é um momento no Brasil que está muito complicado, a gente está muito desacreditado em relação a isso. Mas eu quero trazer só um enfoque diferente. É porque está muito ruim, é porque nós estamos percebendo muito essa sujeira, essas coisas, que a gente está melhorando. Nós estamos evoluindo, várias coisas que não aconteciam. Aí, né? Exatamente. É por isso que é mais importante hoje a gente motivar as pessoas. Gente, eu sei que o momento é ruim, eu sei que o momento é complexo, mas é benéfico porque a gente está surtindo as diferenças. Mudanças. Precisamos dessas mudanças. Está se coçando, está numa coceirinha, né? Então, se a gente conseguir se concentrar em bons políticos, a gente vai ver a diferença aí nas eleições muito melhor. Jean-Sandro Pedroso, presidente do Observatório, falando com o projeto Unidos contra a Corrupção. Legal, querido. Obrigado. Chico, obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Vamos mudar esse país, né? Voltamos amanhã, quinta-feira, com mais um Toda Manhã. Até lá.